Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre médias, certo? Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos sobre a geometria, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre médias. Vai envolver um pouco de geometria e de aritmética, tá certo? Então, vamos iniciar aqui nosso estudo da aula de hoje. Média aritmética. Então, primeiro a gente vai começar a falar sobre média aritmética. Apesar de que acredito que vocês já tenham a ideia principal do que é uma média, tá? Fazer a média de algo. Fazer a média, tá certo? Tirar, achar a metade daquilo. E é essa ideia que a média aritmética traz. Então, vamos ver. A média aritmética simples entre dois ou mais valores é o quociente, tá? Quando eu falo quociente, estou falando de divisão entre a soma dos valores dos valores dados, tá? Dos valores que são dados na questão e o número que expressa a quantidade de valores. Então, eu vou pegar, somar todos os valores que foram dados e vou dividir pela quantidade de valores que foram dados. Vamos aqui para alguns exemplos. Letra A. Determinar a média aritmética M, sempre vou colocar M, tá certo? Quando eu quiser achar média, M quer dizer média aqui nesse contexto, tá bom? Entre os números 12, 14, 16 e 18. Como é que eu vou fazer isso? Pelo que a gente viu aqui, ó, da definição, a gente vai ter que somar esses valores. Então, devemos adicionar os valores e depois dividir a soma por 4. Por que por 4? Porque eu divido pela quantidade de valores que foram dados. E aqui foram 4 valores. São os 4 números, né? Então vamos ver, média, M de média, é igual à soma de todos os valores dividido por 4. Por que eu coloquei aqui entre parênteses? Porque se eu tivesse colocado sem os parênteses, eu iria ter que resolver primeiro a divisão. Mas colocando aqui os parênteses, ó, primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses, depois o resultado com quem está fora, que no caso é dividido por 4. Então, somando todos esses valores, eu vou ter 60. 60 dividido por 4, 15. Então, a média aritmética é 15. Facinho, né, pessoal? Veja que nesse exemplo o cálculo foi escrito na forma de uma única expressão. Essa única expressão aqui, ó. A soma de todos os valores e dividido por 4. Agora, vamos ver aqui outro exemplo. Letra B. Rafael obteve as seguintes médias bimestrais em matemática. Primeiro, 8,2, segundo bimestre 9,5, terceiro bimestre 7,3 e quarto bimestre 6,2. Se a média anual é obtida por meio de uma média aritmética das notas bimestrais, qual deverá ser a média anual de Rafael em matemática? Então, a média anual ela é dada pela média aritmética de cada um dos bimestres, quanto ele terá em cada um dos bimestres. Então, vamos ter que somar todos os valores. Somando todos os valores, eu tenho 31,2 e divido pela quantidade de números que foram dados. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou dividir por 4. 31,2 dividido por 4 vai dar 7,8. Então, a média anual de Rafael foi 7,8. Aí, veja aqui que nesse exemplo, a gente escreveu o cálculo na forma de fração, tá? Em que a soma está indicada no numerador e essa forma de escrita do cálculo é bastante comum. Então, a primeira que a gente viu não é tão comum. Essa aqui geralmente é mais utilizada. A gente somar tudinho aqui em cima, os valores, e colocar o denominador como o número de quantidades de valores que foram dados. Vamos aqui para mais um exemplo. A média aritmética entre dois números é 9. Então aqui ele já dá a média aritmética, ele não pede para a gente encontrar. Se um desses números é 5, qual é o outro número? Então a média aritmética entre dois números é 9. Se um desses dois números é 5, qual é o outro número? Então vamos ver aqui. Ó. Vamos representar o valor desconhecido por A. Tá? A gente pode fazer isso. A gente não sabe, diz que é A. Então, se eu somar o A, que é o valor desconhecido, com 5 e dividir por 2 vai dar 9, que é a média, não é isso? A média entre dois números, soma esses dois números e divide por 2, que é a quantidade de números que foram dados. Então,
fazendo aqui, ó, qual o número que somado com 5 dividido por 2 vai dar 9. Então, a gente procurar um número que dividido por 2 vai dar 9, vai ser o 18. E se eu já tenho 5, quanto falta para chegar em 18? Falta 13. Aqui ele faz o seguinte, ó. Devemos então verificar qual o número que dividido por 2 resulta em 9, que é que a gente multiplicando o 9 por 2, a gente obtém 18, certo? Então, é 18. A gente faz a operação inversa. Se dividiu por 2 e deu 9, então é só multiplicar, só fazer o inverso. Deu 18. Então, se eu somar os dois números que eu tenho, um que eu tenho e o outro que eu quero descobrir, eles têm que dar 18. O primeiro que eu tenho é 5 e o que eu quero descobrir eu disse que é A. Então, A mais 5 tem que dar 18. Quem é esse A que está faltando para somar com 5 que falta 18? É o 13. Então, o número que a gente está querendo encontrar aqui é o 13. Então, a média aritmética entre 13 e 8 é 9, certo? Então, vamos aqui para média ponderada. O que é uma média ponderada? Para determinar a média ponderada, calcula-se a soma de todos os valores, cada um multiplicado pelo seu peso. Aí aqui fala em peso. E o que seria esse peso? Peso, tá? É um valor, tá certo, que é dado a um número. É um valor que é atribuído a um número. Alguns pesos tem peso 1, 2, 3, 4, certo? E como é que a gente vai fazer isso aqui? Que para resolver essas médias ponderadas. Vamos ver. Se a gente fosse colocar ela, a média ponderada é um tipo de média aritmética, certo? A gente escreve de outra maneira. Esses pesos, pessoal, foram a quantidade de números que se repetiram. Por exemplo, 5, 5, 5, eu quero achar a média dos números 5, 5, 5, 4, 4, 4, tá? Então, o peso é a quantidade de vezes que ele vai se repetir, tá certo? Para ficar mais claro. Então, vamos lá. Aí, como é que eu acho a média ponderada? Para determinar a média ponderada, calcula-se a soma de todos os valores, cada um multiplicado pelo seu peso, que é a quantidade de vezes que ele se repete, tá certo? Depois divide-se esse resultado pela soma dos pesos. Então, depois eu pego e somo todos os pesos e faço a divisão. Então, vamos ver aqui um exemplo prático. Veja um exemplo de situação que ocorre em certa escola. Em cada bimestre de uma determinada escola, existem 2 provas e um trabalho, cada qual vale 10. Porém, as provas têm um peso maior que o trabalho. Assim, tem-se. Prova 1 tem peso 2, prova 2 tem peso 2 e o trabalho tem peso 1. Então, vamos ver. Para o cálculo da nota bimestral, devemos multiplicar a nota de cada prova por 2 e adicionar a nota do trabalho multiplicado por 1, ou seja, a própria nota, né? Depois dividimos a soma por 5, que é a soma dos pesos. Como diz aqui, ó, eu vou pegar cada um dos valores, multiplicar pelo seu peso, somar eles e dividir pela soma de todos os pesos. Então, depois dividimos a soma por 5, que é a soma dos pesos. Afinal, é como se estivéssemos considerando 5 notas ao todo. Acompanhe um exemplo numérico. Álvaro tirou as seguintes notas. Na prova 1, 5, na prova 2, 7 e no trabalho tirou 9. Qual foi a média, tá, de Álvaro? Montando uma tabela com as notas e respectivos pesos, teremos. Geralmente faz isso aqui para ter a noção de cada valor e seu peso. Então, prova 1, nota 5, peso 2. Prova 2, nota 7, peso 2. Prova 3, que aqui é o trabalho, tá? Trabalho, nota 9, peso 1. Então, temos o seguinte cálculo com os pesos destacados em vermelho. A prova 1, ela valeu 5, vou ter que multiplicar pelo peso dela, que é 2. A prova 2, ele tirou 7, valeu 5 não, ele tirou 5, né? A prova 2, ele tirou 7 e vai multiplicar pelo peso dela, que é 2. O trabalho tirou 9, vai multiplicar pelo peso dele, que é 1.
Vou somar todos esses valores depois de multiplicados. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 9, 9. 10 mais 14 vai dar 24. Mais 9, 33. E a soma dos pesos, né? 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 33 dividido por 5. Isso aqui vai dar 6,6. Essa média ponderada, ela tem que ser treinada um pouquinho mais para a gente pegar aqui o ritmo dela, tá certo? Mas não é complicada. É tão fácil quanto a aritmética, depois que a gente pegou aqui o jeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre ponto médio e mediatriz. O que é um ponto médio de um segmento? O ponto médio de um segmento é aquele ponto que está exatamente no meio, né? Que divide o segmento em dois segmentos menores de mesma medida. Considere como exemplo o segmento seguinte, que contém os pontos A, B e C. A, B e o C no meio. Nesse caso, dizemos que C é considerado o ponto médio do segmento AB, pois o segmento, olha aqui pessoal, essa simbologia aqui, tá? Olha, essa retinha aqui em cima diz que é segmento, tá? Estão lembrados, né? Quando tem uma setinha, é uma semi-reta. Quando tem duas setinhas, uma para cada lado, é uma reta. Quando só tem uma listrinha, é segmento de reta. Então, o segmento de reta, AB, ele é congruente, esse sinal aqui é de congruência, tá? É o igual com esse tio em cima, é congruente ao segmento CB. O que quer dizer congruente? Tem a mesma medida. Então, ou seja, eles dois são iguais. E o C, então, está no meio. Então, o C é o ponto médio. Uma forma simples de identificar o ponto médio de um segmento é conhecendo sua medida. Por exemplo, se medir AB 10, então o ponto médio vai estar aonde? No 5. Nos 5 centímetros. Se ele medir 10 centímetros, ele vai ficar no 5, dividindo os lados em cada um com 5 centímetros. Mas é fato, tá certo, que nem sempre a gente conhece. Então tem esse problema. Aqui é dado uma medida bem facinho aqui, 10 centímetros. Mas se não for dado uma medida tão inteira, por exemplo, for dado 7,1, tá? Que a metade vai dar 3,55, ou não for dado medidas, ou então for dado medidas ainda muito mais difíceis da gente localizar na reta, certo? Como é que a gente vai fazer? Aí eu vou mostrar a vocês aqui uma forma que os antigos matemáticos, tá, ensinaram a fazer quando eles não tinham réguas graduadas, ou seja, com as graduações, né, com os centímetros, com os metros e tal. Eles tinham lá apenas um pauzinho, tinham um compasso, tá, e um lápis. Aí o que é que eles faziam? Primeiro passo, tá? Eles tinham lá o segmento deles, eles queriam saber onde era o ponto médio. Não precisa ter uma medida. É só a gente fazer esses passos aqui e sempre a gente vai encontrar o ponto médio de um segmento. Fixar a ponta seca do compasso em uma das extremidades. A ponta seca é aquela que fura, tá, pessoal? Então, eu vou fixar em uma das extremidades. Depois que eu fixei em uma das extremidades, pode ser no A ou no B, aí ó, eu vou fazer um arco, tá certo? Vou fazer um arco aqui. Peraí, deixa eu... Pronto. Aí eu vou fazer um arco com abertura maior que a metade. Então, eu tenho que abrir maior que a metade, tá certo? O segmento para fazer esse arco. Abrir mais que a metade, aqui no olho mesmo eu vejo, onde é mais ou menos a metade por aqui. Então, eu abro o compasso um pouquinho mais. Coloca aqui a ponta do lápis do compasso. A ponta do grafite, né? Pronto, agora eu traço um arco. Aí eu peguei, ó, tá aqui a ponta seca, e eu traço esse arco, ó. Fiz esse arco aqui, tá certo? Com o compasso. Agora o segundo passo. Com a ponta seca do compasso na outra extremidade, aí eu vou com o compasso agora para o ponto B, com a pontinha seca que fura, né? Coloca agora no B. Fixa bem lá. E com a mesma abertura. Então, eu não fecho o compasso, deixo ele com essa mesma abertura, esse mesmo tamanho. Vou deixar e agora eu trago ele para cá.
Aí com a ponta seca, com o grafite, tá? Com o lápis, vou traçar um arco que cruza o primeiro. Aí aqui, ó, tá mostrando, eu estava aqui, agora no B, já tinha traçado o primeiro, aí ele vai fazer isso aqui, ó, tocando o outro nesses dois pontos. Ponto C e no ponto D, tá? Ponto C e ponto D. Finalmente, traçamos uma reta CD. O que é reta CD? Nesse não foram os pontos que a gente traçou, então essa reta aqui, ó, que passa pelo ponto C e passa pelo ponto D. No ponto M, aí, ó, quando ela é traçada, ela vai passar pelo segmento, vai tocar no segmento, num ponto. Eu vou chamar de ponto M, que é o meu ponto médio. Quando eu faço esses passos, pessoal, eu consigo determinar o ponto médio de qualquer segmento. Não preciso conhecer o, o valor dele, tá certo? Se ele tem 5 centímetros, tem 10, tem 5,1, 5,45, tá? Pode ter o que for, não preciso saber da medida. Fazendo esses passos aqui, eu vou ter o ponto médio. E, para a gente finalizar, eu tenho a mediatriz. O que é a mediatriz? Mediatriz é a reta perpendicular. Quando eu falo perpendicular, turma, perpendicular é uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó, mostrar a vocês o símbolo de 90 graus. Então, ela formou um ângulo de 90 graus, que é aquela retinha que a gente fez, tá? Que passa pelo ponto médio. Então, mediatriz é a reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio. Então, quando eu fiz aqueles passos para achar o ponto médio, traçando aqui um arco, traçando aqui outro, fiz a minha reta aqui, ó, que passa pelo ponto médio. Essa reta, que passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus, ela é chamada de mediatriz. Agora, vamos ver aqui algumas observações. Se observar com atenção, deverá perceber que na figura ao lado, a reta CD, que é a reta CD, deixa eu só apagar aqui esse desenho que a gente fez para não atrapalhar aqui e a gente conseguir identificar tudo, tá? Então, cadê? A reta CD é mediatriz do segmento AB. Então, aquela que a gente já tinha feito, ó, a reta CD é mediatriz, como eu já disse. Assim, os passos necessários para se desenhar uma mediatriz são os mesmos utilizados para determinar os pontos médios de um segmento. Então, quando vocês acham o ponto médio fazendo aqueles passos, utilizando a régua com passo, tá? Vocês, além de determinar o ponto médio, já determinam também a mediatriz. Além disso, cada ponto da mediatriz estará a uma mesma distância dos pontos A e B. Ou seja, por exemplo, esse ponto C aqui, ó, ele tem uma mesma distância se eu passar uma reta daqui para aqui e daqui para aqui, ó. Quase reto, né, pessoal? Pronto, se eu passar essa retinha aqui, imagine que é reto, tá? Elas vão ter a mesma distância, ou seja, se aqui tiver 5 centímetros, essa outra também tem que ter 5 centímetros, porque aqui é mediatriz, eles estão partindo no mesmo ponto, ó, daqui para aqui, desse ponto C até o ponto A, e do ponto C até o ponto B. E aqui é um segmento que foi dividido ao meio, tá ok? Além disso, cada ponto da mediatriz estará pronto. Então, eu já disse isso aqui, né? Aqui a gente tem, tá falando um pouquinho, que AE é congruente a EB, cadê? AE é congruente a EB, como eu já mostrei também aqui a vocês, a partir desse exemplo vocês conseguem entender esses outros. A F é congruente a FB e a G é congruente a GB. Na figura ao lado, observe que a mediatriz CD é perpendicular ao segmento AB, isto é, forma um ângulo de 90 graus. Já falamos. Outra situação que podemos encontrar é a possibilidade de usar os passos de construção de uma mediatriz para construir um losango. Bem legal, né, pessoal? Tomando como referência os passos da construção da mediatriz na página anterior e unindo os pontos da reta, os pontos A, C, B e D, teremos o losango AC, B e D. Ó. Então, ponto C, ponto D, onde se trocaram os dois arcos, aqui as extremidades, ó, A e B,
E aqui ó, eu traço, tá? Formando o meu losango ACBD, ok? Então, essas observações são feitas aqui. Turma, então, com isso aqui a gente finaliza, tá? Esse conteúdo, essa aula de hoje. Tentem fazer os exercícios. Na aula ao vivo, a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Fazendo exercícios sobre média aritmética, média ponderada, fazer alguns exercícios sobre mediatrista, certo? A gente fazer ao vivo lá, utilizando a régua e compasso. Então é isso. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima e fui!